Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para um seminário do nosso irmão Américo Sucena, cujo título é Falando com Espíritos, que é o mesmo título do livro dele, e que aparece para nós, nos agracia com seus ensinamentos, com suas ajudas, para que nós possamos melhorar e colocar em prática, melhorando assim as nossas reuniões mediúnicas, os nossos tratos com os nossos irmãos necessitados. Muito obrigado, Américo. Mais uma vez, obrigado a todos. Uma boa noite oficialmente aos companheiros e companheiras aí de Jacareí. Vamos começar então o nosso seminário de hoje, né? Ele já começou já faz tempo. Falando da quarta parte do seminário. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a nossa tela inicial. Então, essa é a quarta parte do seminário. O que significa isso? Significa que vamos começar a ver procedimentos relacionados a espíritos perturbadores e ou agressivos. Por que que não aparece aí espírito obsessor? Acho um termo muito forte. Por exemplo, dizer a um encarnado que está sob assédio de um espírito obsessor que ele está obsidiado. Eu prefiro citar isso de maneira suave para que a pessoa não fique muito preocupada. Claro, ela precisa ter preocupações com relação a isso, mas eu costumo dizer que todos nós sofremos assédio, né, de espíritos que perturbam. E não necessariamente eles são obsessores. Quando é que uma atuação de um espírito obsessor vira obsessão? Vira quando ela é permanente e constante. De resto, todos nós sofremos assédio de espíritos obsessores, e eu prefiro usar, então, o termo perturbadores. E por que agressivos? Porque alguns espíritos perturbadores não são agressivos. E alguns espíritos agressivos não são perturbadores, conquanto perturbem aqueles que eles agridem. Agora, existem espíritos perturbadores que são agressivos realmente, né? Então, vamos começar a falar sobre isso. Antes, eu queria mostrar aqui uma cena de um filme mostrando o endemoniado de Cafarnaum e a ação de Jesus a respeito. Eu espero que vocês me deem retorno se estão escutando o som. Vocês vão escutar um cachorro latindo no início da cena. Vamos lá. Estamos longe de chegar nisso daí, hein? Primeira observação é nunca diga a um espírito, sai dele e cala-te. Isso é uma encrenca danada para quem não é um espírito superior, não é? E a gente vai justificar isso. Uma das razões é essa aqui, vou compartilhar com vocês. É uma pergunta que está no Livro dos Espíritos e que a gente colocou aqui só a resposta, né? Ela diz o seguinte: a autoridade de um espírito superior é irresistível. E se vocês lembram do texto, o Kardec volta a insistir: ah, mas não dá para acontecer alguma coisa e essa vontade ou essa autoridade não se manifestar? E os espíritos respondem: eu disse irresistível. É por isso que um espírito nessa condição, ele não pode usar da vontade dele o tempo todo. Ele tem que preservar o livre-arbítrio. Américo, onde é que está isso? Na questão 274. Vida no mundo espiritual. Mas um espírito nessa categoria de Jesus, que é co-criador,
encarnado, ele tem a mesma autoridade do que se estivesse na vida espiritual. E alguém poderia perguntar assim: ah, mas aquele espírito não foi esclarecido. Jesus não ia fazer esse esclarecimento lá. Como esse esclarecimento sempre é feito no mundo espiritual, aliás, o Espírito se referiu a eles no plural, né? Então, eles são muitos, eram muitos. Então, não dava para Jesus conversar com todos, é claro. Um se manifestou pelo encarnado, mas os outros estavam ali também perturbando. Então, certamente, aqueles que quisessem conversar com os espíritos que estavam do outro lado, dando suporte à tarefa de Jesus, eles devem ter sido esclarecidos se o quisessem, não é? Mas não é certeza. Muito bem, qual é uma primeira lição que nós tiramos disso aí? Vamos fazer um gráfico colocando na vertical e na horizontal algumas coisas. Na horizontal, vamos colocar o tempo em minutos. E vamos colocar aqui um tempo que pode variar de 0 a 15. Uma conversa que demora 15 minutos é muito longa. Aconteceu já? Já aconteceu. Ou quando o esclarecedor não é específico, não é objetivo, ou quando o espírito fala muito e questiona demais. Pode acontecer. E não precisa nem ser um espírito perturbador e ou agressivo. Na vertical, nós vamos colocar um nível de raiva, né? É difícil a gente estabelecer uma medida para raiva, nós não temos isso. Mas eu me lembro do psicoscópio, que é citado no livro Nos Domínios da Mediunidade, que pode medir a intensidade de qualquer sentimento, bom ou ruim. Não sei como é que eles fazem isso, mas deve existir uma medida disso. Não sei qual é. Enfim, vamos admitir uma raiva qualquer R, inicial. Ou seja, começou a comunicação no instante zero daquela manifestação, daquele espírito que entra no transe, do médium que entra no transe mediúnico, e ele aparece com uma raiva determinada R. Se por acaso a raiva for subindo com o tempo, nós podemos garantir que o esclarecedor não está atingindo o seu objetivo, está deixando o espírito comunicante ficar com mais raiva. O ideal é que, num segundo gráfico, que o espírito esteja com uma raiva ainda maior do que aquela anterior, à medida que a conversa vá acontecendo, a raiva cai, ou até zere. Nós vamos ver exemplos aqui. Então, como é que eu sei que eu estou atendendo espíritos adequadamente? Pelo grau de raiva que está acontecendo, tá? Durante muito tempo, eu tive muita dificuldade em atender esse tipo de espírito, porque eu ficava com mais raiva do que eles. Claro que eu não manifestava isso em palavras, mas o sentimento da raiva era muito forte. Eu ficava com raiva dos espíritos que não aceitavam a minha argumentação. E isso é péssimo para um esclarecedor, mas principalmente para o médium que está sofrendo aquela descarga de energia negativa do espírito que não está aceitando a maneira de falar do esclarecedor. Isso está claro para vocês? Sim, Bem Sim, claro. Muito bem. mas existe Diga. casos, alguns casos, por exemplo, em que o espírito não demonstra nenhuma alteração. Sim, E é aí, verdade. às vezes, ele é retirado sem mudança, né? Pode acontecer, né? Pode acontecer. A gente, às vezes, a gente tem casos de espíritos que vêm com bastante raiva, alguns são acalmados antes de sair e outros saem de maneira abrupta também, sem diminuir essa raiva. Sim.
O ideal é que a gente consiga minimamente diminuir essa raiva. E nós Isso. vamos ver alguns procedimentos para evitar que eles saiam com raiva, porque se essa raiva aumenta e ela não É, muda, ela prejudica o médium falante que está em isso. ação. Sim. Tá bom? Muito bem, então vamos novamente compartilhar com vocês. Vocês podem a qualquer instante acionar aí a mãozinha através do Giancarlo para a gente desenvolver. A exemplo do que aconteceu com o primeiro tipo de espíritos, são os espíritos minimamente necessitados, nós citamos procedimentos. Aliás, eu vou mandar em seguida a reunião de hoje os procedimentos vistos até a nossa reunião anterior para o Giancarlo, passar não só para os esclarecedores, para todos os demais, pensarem no assunto, dialogarem sobre isso, já que na próxima sexta-feira nós não teremos a nossa reunião. E vocês podem aproveitar e se reunirem para isso, né? Infelizmente eu não estarei em São Paulo e não vou levar meu computador, então não vou conseguir deixar o início da reunião sob comando do Giancarlo, coisa que eu poderia fazer se estivesse em São Paulo, né? Muito bem, então vamos começar a ver os procedimentos recomendados para esse tipo de espírito. No livro Diálogo com as Sombras, o Hermínio Corrêa de Miranda, ele diz o seguinte: as palavras iniciais, elas são determinantes. Se a gente trupicar nessas palavras iniciais, a gente pode ter problema por todo o tempo da comunicação. E precisamos tomar muito cuidado nessa abordagem, né? Então, elas são vitais, essas palavras iniciais. E vocês estão vendo aqui uma justificativa para esses procedimentos. Esses procedimentos, eu já fui questionado a respeito disso, não são invenção do Américo. Eles estão disponíveis de alguma sorte entre os autores que tratam da temática. Então, quem quiser observar essa recomendação, vai encontrar no capítulo 4 do Diálogo com as Sombras, não é diálogo sombras, é diálogo com as sombras, mas não cabia aí o com, então ficou só diálogo, tá? É, Diga, não, pode tocar. pode tocar, muito bem. Então, essa é a primeira recomendação. A segunda recomendação é não desafiar, em hipótese alguma, desafiar um espírito. Essa recomendação está no capítulo 33 do livro Desobsessão do André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Não se desafia espíritos perturbadores. Aqui eu faço uma pausa para contar uma história que me contaram de um grupo que retomou atividades após a pandemia, ainda no começo de 2022. Nós demoramos um pouquinho mais, nós deixamos para começar as nossas reuniões mediúnicas em junho de 2022, porque os grupos mediúnicos eram pequenos, nós separamos os médiums uns dos outros e só um ou esclarecedor ou dois nas pontas da mesa, de um lado e do outro, e os doadores de fluidos e passistas, porque eles têm dupla função. Eles podem doar energia quando é preciso ajudar a amarrar um espírito e sedá-lo, por exemplo, se ele ultrapassa, extrapola o tempo, se ele fica muito bravo, isso pode acontecer. E também são passistas ao final da reunião, de modo a principalmente fazerem parte da reposição das energias gastas pelos médiuns falantes. Hum. Então, eles ficavam fora da mesa, na assistência, na primeira fila,
cedendo energia e, ao final, faziam o passe por trás das cadeiras, como sempre fizemos, né? E nós começamos isso em junho de 2022. Mas uma colaboradora nossa foi visitar um grupo que já estava trabalhando desde o início de 2022. E ela ficou horrorizada, porque o dirigente não permitia que o comunicante que fosse agressivo falasse, dizendo a ele, o espírito, que ele não tinha o direito de falar, ou seja, ele inibia o médium, que controla a voz, é claro, inibia o médium para o médium não falar. Eu imagino que esse médium estava sofrendo, porque como é que a gente vai falar para um espírito ficar quieto e sem saber a história dele, sem ouvir a história dele, né? Uma coisa absurda. Além do que, esse esclarecedor, não sei quem é, não sei o nome, não quis nem saber, não quis nem saber qual era o grupo em que ele trabalha, que é para eu não dar com a língua nos dentes sem querer. Ele pode ir acompanhado para casa e os Opa, obsessores se virarem contra ele. Então, tratar mal o obsessor é fria, é fria. com Certamente. certeza. Desculpe, eu não ouvi. O que houve? Não, Certamente, né? É, certamente. É encrenca na certa. Nossa, Né? É encrenca na certa. Bom, voltemos ao compartilhamento e vamos seguindo em frente aqui até chegarmos no nosso primeiro caso, tá? Assim como a gente não deve desafiar, nós também não devemos julgar. Nós não somos um júri na reunião mediúnica. E esclarecedor, e mesmo dirigente, que também é esclarecedor, com dupla função, é juiz de coisíssima alguma. E essa recomendação está no Evangelho de Jesus. Não julgai para não ser julgados. Por quê? Nós não temos todas as peças do quebra-cabeça a respeito de ninguém. Eu sei que isso é até humano, a gente ainda julga muitas pessoas, né? Sobretudo dirigentes, chefes, políticos. Muito bem, mas a recomendação de Jesus é não julgar, ou seja, nós devemos tratar com empatia. Isso não quer dizer que a gente concorde com o que o Espírito está falando, mas a gente não precisa dizer isso a ele, né? Nós precisamos ter um mínimo de empatia para que ele possa nos ouvir. Bom, a outra coisa é não impor absolutamente nada a um espírito agressivo. Não forçar. Ah, você precisa parar de perturbar determinada pessoa. Ele não precisa nada. Quer dizer, a gente acha que ele vai parar só porque a gente pediu. Sabe-se lá o que está por trás de uma perseguição de um espírito desencarnado sobre um encarnado. Nós não temos ideia. No livro Missionários à Luz, no capítulo da obsessão, o Alexandre vai dizer o seguinte para o André Luiz. Nós vamos ver isso também mais à frente, mas eu já vou adiantar. Não se pode prometer a ninguém que esteja sob processo obsessivo que nós vamos resolver o problema nas reuniões mediúnicas. Porque nós não temos ideia de quando essas obsessões começaram. Às vezes leva-se séculos, milênios, né? E não algumas décadas para resolver um problema que levou tanto tempo em 5, 10, 15 minutos. Ninguém consegue fazer isso. Tá? Então, não devemos impor nada. Ah, você precisa perdoar. Perdoar é uma coisa dificílima, dificílima. Nós vemos pela gente, né? Será que a gente perdoa aquele que nos ofende, que nos atacam pela internet, pelas redes sociais? Eu nem tenho rede social, que é para isso, né? O único que eu uso é o WhatsApp.
Muito bem, quando a gente força ou impõe qualquer coisa, você tem que evoluir. Ele não tem a menor ideia do que é lei de evolução, não tem a menor ideia. Já falamos sobre isso, não usar termos espíritas, porque eles não sabem o que isso significa. E isso pode provocar uma escalada de agressividade. E o gráfico da raiva sobe por parte do espírito comunicante. Aqui uma informação do Livro dos Médiuns, dizendo que os espíritos agressivos, no contato com os encarnados, se forçados à modificação, olha aí, ponto doutrinário, não dão a menor bola, não dão ouvidos e até riem, mas se sabem cativá-los, perdão, acabam sendo tocados. Allan Kardec. Ou seja, o processo de cativação é o processo de empatia que nós temos que ter. Então, nenhum propósito de agressão, de imposição, não é? E sempre fazendo muita pergunta. Vocês vão ver um caso, vários casos reais. Né? Muito bem, voltemos aqui. Uma coisa muito importante é essa aí. Uma frase de cada vez. Por que eu estou falando isso? Eu não sei se vocês já viram a gente se conversando pelo WhatsApp e você faz uma, duas, três, quatro perguntas, a pessoa responde só a última. Ela não responde as outras. É isso Isso é mesmo. péssimo para um diálogo, porque a gente não espera o retorno da primeira pergunta, já faz logo outra, depois faz uma terceira, se ele demora mais um pouquinho, a gente faz a quarta e vai por aí afora. Isso é péssimo, porque a gente não objetiva a conversa. Né? Nós vamos dar exemplos aqui. Quem nos alerta disso é exatamente o espírito André Luiz, que 10 anos depois de ter escrito Nos Domínios da Mediunidade, que lançado em 1954, 10 anos depois, em 1964, André Luiz escreve de punho próprio, coletando informações do estudo que fez. André Luiz foi Carlos Chagas, e Carlos Chagas era um pesquisador que descobriu, por exemplo, a doença que leva o nome dele, doença de Chagas. Ele não descobriu a cura, não teve tempo, acabou desencarnando antes. E ele vai escrever o seguinte, que eu vou mostrar no próximo slide para vocês. Está no capítulo 32, no título Manifestação de Enfermo Espiritual 2. Compreender no visitante um doente, para quem cada frase precisa ser um medicamento. Aqui está dito o seguinte, olha, uma frase de cada vez. Como assim? Ninguém toma remédio assim, o mesmo remédio. Às vezes tem que tomar 10 remédios, mas todos diferentes. Mas aqui a frase tem que ser um remédio, ou seja, é um de cada vez. Um de cada vez. Uma frase de cada vez. Eu considero isso a coisa mais difícil, porque durante muito tempo eu falava mais do que o espírito. E não conseguia resultado exatamente por isso. Irritava profundamente o médium falante ou a médium falante, porque o espírito às vezes não conseguia falar e ela ficava segurando, a pessoa ficava segurando o espírito. Isso é péssimo no atendimento, sobretudo com espíritos agressivos. Tá? Isso está no livro Desobsessão, capítulo 32. Aqui uma técnica da psicologia que eu aprendi com uma querida amiga que partiu para o além o ano passado, 2024. Ela nos deixou, mas nós trabalhamos quase 30 anos juntos, preparando aulas e até mesmo o projeto Imagem, ela nos ajudou. Nos ajudou com o livro Paulo Estevam, com o livro Ação e Reação, aliás, Ação e Reação não, Nos Domínios da Mediunidade, né? Que é a técnica de espelhamento.
Então vamos dar um exemplo real do que seja espelhar, tá bom? Socorramos o obsessor e o obsidiado, dosando a verdade em amor, lembrando que o veículo desse remédio é paciência e paciência. Está no livro Seara dos Médiuns. Então vamos lá. O espírito começa dizendo o seguinte: eu não vou falar, tá bravo. Eu não vou fazer a braveza toda aqui, porque eu estou com a voz muito ruim, tossindo muito por causa de uma gripe. Muito bem. Então, recomendações para a fase inicial do espelhamento. Não é para espelhar o tempo todo, tá? O que significa espelhar? Repetir o que o espírito diz, só que tem que ser um pouquinho diferente. Porque se a gente repetir do jeito que ele está falando, ele vai achar que a gente o está remedando, está brincando com ele. E isso não é adequado. Tá? Outra recomendação: usar um tom de voz baixo e sem agressividade nenhuma. Não pode aparecer uma vírgula, um tio de agressividade quando a gente está falando com um espírito agressivo. É difícil? É, para mim foi. Eu tive que mudar muito. E não falar com ironia, ou seja, tem que ser sem ironia alguma. Por exemplo, quando eu comecei a fazer esse trabalho de esclarecimento, eu ouvi várias vezes o espírito falar: ah, não vou falar. E eu usava de ironia. Ah, não vai? Isso é ironia pura. Como se a gente tivesse o poder de fazer o que a gente quer sobre um espírito que não está interessado em nos ouvir, está ali forçado temporariamente para ver se a gente consegue alguma empatia com ele, tá bom? Alguma pergunta sobre essas recomendações iniciais? Deu Não, para por enquanto não. Ficou bem claro Eu que acho que está são três tranquilo. comportamentos. Ficou claro? Ficou assim. Tá bom. Então vamos a um caso real, tá? Eu vou repetir o slide anterior para não entregar o outro. Então, nós estamos aqui nessa posição e agora nós vamos começar a atender o espírito. O espírito chega e diz: eu não vou falar, eu não vou fazer a braveza dele aqui, mas ele está bravo, tá? O título está sublinhado em amarelo no alto. O que o espírito fala está em ocre e o que o esclarecedor fala está em branco, tá bem? Então, o espelhamento é repetir um pouquinho diferente. Você não vai falar. O tom baixo, um pouco diferente, sem ironia nenhuma. Tom baixo, sem agressividade. Não vou. O espírito está bravo. Você não vai. Está um pouquinho diferente cada frase, não está? Bem, para quem não queria falar, ele já disse duas frases. Fui orientado a não falar. Ele está bravo ainda. Vamos continuar espelhando. Você foi orientado a não falar. O meu chefe mandou aqui só observar. Ele tinha uma boa carga de raiva falando isso. Vamos continuar espelhando. O seu chefe mandou você aqui observar. Ele é muito bravo. Bom, para quem não queria falar nada, ele já entregou o chefe. Ele já entregou o chefe. O seu chefe é muito bravo. Agora eu faço uma pergunta aí para vocês. Vou interromper aqui a comunicação.
Quem é que gosta de chefe bravo aí em Jacareí? Levanta a mão. Nem em São Ninguém? José, não. Acho que nem no Brasil Ninguém. inteiro. Ah, a pergunta é: ele gosta? O espírito gosta? De maneira alguma. Não, porque ele entregou o chefe. E por que que ele entregou? Ele tá escravizado, ele está fazendo serviço sujo porque ele não tem alternativa. Ele acha que não pode sair dessa. Quem vai dizer que ele pode sair dessa é você, esclarecedora, esclarecedor. Vamos ver o que que ele respondeu quando eu disse que o seu chefe é muito bravo. Remedando, não, espelhando, né? Vamos repetir aqui a cena para vocês verem o que que ele falou. Então, quando a gente falou que o seu chefe é muito bravo, ele entregou outra vez o chefe. Ele falou assim: é, e você não sabe quanto. Bom, agora a gente vai sair do espelhamento, tá bom? Porque para quem não queria falar absolutamente nada, ele já falou um monte, como dizem os jovens hoje em dia. Já entregou o chefe. Ele é falante para chuchu. Então, vamos lá, vamos sair do espelhamento. Para sair do espelhamento, tem técnica. Só usar pergunta, sem ironia, sem alterar o tom de voz, querendo ajudar o espírito, até que se possa falar normalmente, tá bom? Então vamos lá. Ah, Américo, pode ser que ele fale normalmente em seguida, sem pergunta nenhuma? Pode, tá? Mas eu recomendo usar perguntas. Vocês vão ver por quê. O seu chefe é bravo com todos? A gente saiu do espelhamento. Não estamos repetindo, tá? Por que essa pergunta? Por que vocês acham que essa pergunta foi feita? Eu acho que é mais no sentido de poder mostrar para ele que se ele é bravo com todos, você consegue mostrar que nós não somos. Existe outro caminho que não aquele do chefe bravo. E para saber se o chefe é bravo com ele também. Sim, Tem esse segundo aspecto. Tem esse que você falou e tem esse segundo aspecto. O que que ele Américo, vai. Diga, pode falar. esse não seria o ponto central do espírito, o problema dele? Da situação que ele está vivendo? O chefe não seria o ponto Muito, central? muito provavelmente, exatamente. Exatamente. Repare que todo espírito perturbador quase sempre ele entra agressivo. Por quê? A reunião mediúnica é um terreno hostil para ele. Muitas vezes eles estão indo lá pela primeira vez. Eles não sabem o que tem na reunião mediúnica. O chefe manda o sujeito lá. Ele serve de boi de piranha para depois levar a informação para o chefe. Vamos ver o que ele respondeu. Não, ele está bravo ainda, que eu não estou fazendo a braveza que minha garganta não aguenta. Só com quem não faz o serviço direito. Olha, o que que ele está dizendo aqui? Que ele não disse, hein? Será que ele está dizendo que ele faz o serviço direito? E por isso ele nunca levou bronca? Vamos à segunda pergunta. Repare que se eu não faço uma frase de cada vez, eu posso me complicar. É uma de cada vez. Você já considerou a hipótese dele ficar bravo com você um dia? Ele nem falou que ele fazia o serviço direito sempre, mas a gente queria ouvir dele. Eu nunca falhei. Olha lá. Ele nunca falhou.
Agora, existe alguém que nunca falha em coisa nenhuma? Deixa eu perguntar aí para o público: quem é que faz bolo bom aí? Bolo de arrasar quarteirão, de ninguém reclamar do bolo. Quem que A faz? Carmen, a Levanta a mão. Carmen Anis. Carmen, Carmen, cadê você? Estou vendo uma mãozinha levantada fazendo assim. Carmen, você nunca errou o ponto do bolo? Nunca? Muitas vezes a resposta aqui. Olha, não existe habilidade profissional nenhuma ou doméstica, qualquer atividade, que não seja aprendida com o erro e acerto. Todos nós já erramos. Aliás, era uma frase do André Luiz no início do seminário. Todos já erramos. Todos voltaremos a errar até aprender a acertar. Mesmo quando a gente acerta sempre, a gente está sujeito a errar. Exatamente. Muito bem. Então, voltemos ao compartilhamento aqui. Não existe essa possibilidade. Ou seja, nós vamos insistir nessa técnica, tá? Então, quando ele diz que ele nunca falhou, não desista de perguntar a mesma pergunta que foi feita antes, diferente. Diferente. Você nunca falha? Repare que nós não estamos julgando. Você nunca falha? Nunca. Até aqui ele está muito bravo, mostrando que ele é firme, durão. Existe alguma possibilidade de falha, ainda que remota, um dia? Reparem que foram 3 perguntas a respeito de o chefe ficou bravo com ele, ficar bravo com ele. As 2 primeiras ele respondeu que nunca falha. Na terceira, ele fala no tom de voz que eu já estou falando aqui. Ah, desculpe, ele ficou em dúvida. Ele não respondeu de bate-pronto. As outras ele respondeu de bate-pronto. Quando ele não responde a pergunta ou demora, não faça outra, porque a pergunta-chave já foi feita 3 vezes. Ele precisa responder. Se existe uma possibilidade de o chefe ficar bravo com ele, ainda que remotamente. E quando isso acontece, quando ele demora em dúvidas sobre o que responder, tem que fazer espera, tem que esperar. O esclarecedor não deve falar nada. Se ele demorar muito, a gente pergunta: e aí? Existe possibilidade? Mas ele respondeu: é, existe. Nesse tom de voz que eu estou falando com vocês. Foi pena que eu não estou em condições de falar bravo. Existe. Muito bem, agora vamos para a argumentação. Ele já pode ouvir a argumentação normal? Ainda não. Talvez a gente precise fazer essa pergunta antes. Você está disposto a correr esse risco? Reparem o que ele vai dizer. Isso é caso real, tá? Não tem outro jeito. Ou seja, ele está sendo obrigado a fazer isso. Ele está louco para sair dessa, só que ele não sabe que pode sair. Quem vai contar isso a ele é o esclarecedor ou a esclarecedora. Você gostaria de sair dessa? Olha o que ele fala. Ele chama o esclarecedor de meu amigo. Meu amigo, quem entra nessa não sai mais. Mas triste, acabrunhado, vencido, porque ele está fazendo uma coisa que ele não quer e tem que caprichar para que o chefe não fique bravo com ele. Repare que em nenhum momento ele foi criticado porque está fazendo um serviço sujo, que a gente nem sabe qual é, que ele não falou.
Alguém que você conhece nesse grupo, no grupo que ele trabalha, sumiu do trabalho recentemente? Aqui foi um chute do esclarecedor, por intuição ou um chute, enfim. Podia ter outra pergunta qualquer. Vamos ver o que ele responde. Quem? Ele não lembra. Se saiu alguém, se não saiu. Vamos insistir na pergunta. Você não se lembra de ninguém? Assim como os mentores conseguem nos influenciar, sugerindo determinadas formas de perguntar, de falar a frase, de cunhar uma frase bem elaborada, né? Curta, né? Curta. Você não se lembra de ninguém? Como se a gente quisesse ajudá-lo a lembrar. Bem, eu tinha um amigo que sumiu. Bem, por que será que o amigo sumiu? Ele sumiu porque foi preso pelo chefe, porque fez o serviço sujo e não deu certo, ou ele sumiu mesmo? E foi para onde? Não sabemos. Vamos perguntar. Você sabe por quê? Por que, que o teu amigo sumiu? Ele responde: o chefe disse que ele está trabalhando longe. Pode ser verdade isso? Pode ser verdade. Então, tomar cuidado com a próxima pergunta. Ou então com a próxima proposta. Você tem certeza disso? É uma pergunta boa. A gente está enrolando ainda, porque na realidade tem um propósito além desse, mas essa é uma pergunta válida ainda. Você tem certeza que ele está trabalhando longe? E aí ele diz o seguinte: o chefe que falou. Ora, o chefe vai falar que o sujeito sumiu porque saiu do grupo e foi embora e nunca mais se viu o sujeito? O chefe não vai dizer isso, porque isso significa perda de poder, perda de equipe. A sombra trabalha em equipe. E tem líderes, assim como nós sabemos isso com a criminalidade que está por aí. PCC, um monte de siglas aí de grupos criminosos. Então, ele disse que o chefe que falou pode ser verdade, pode ser mentira. O esclarecedor achou que era mentira. Bem, você tem uma visita, observe. Aqui é uma forma de terceirizar o final desse encontro, porque ele já disse que, sem falar nada, ele já disse que ele não aguenta mais fazer esse serviço. Qualquer hora ele vai falhar e ele vai tomar a bronca, né? Qual é a ideia que está por trás disso? Esperar que alguém que está ligado a esse espírito apareça agora, já que ele não tem mais agressividade nenhuma. Ele está querendo ser ajudado, porque ele diz que ninguém sai dessa. Ora, como não sai? Claro que sai, só que ele não tem certeza. Se por acaso o amigo aparecer aqui, aí ele vai ter certeza. É um chute. Vamos ver o que acontece. É uma solicitação de melhoria de percepção aos mentores ou para eles colocarem alguém à frente dele que seja uma visita. Qual? Eu não sabia. Sinceramente, eu não sabia. Ele não responde imediatamente, está esperando aparecer alguém. E enquanto isso, o que se faz? Nada. Porque enquanto não chega a visita, enquanto ele não diz o que aconteceu, o esclarecedor deve ficar quieto. Lembrem do jogo de frescobol. Uma bola de cada vez. Ah, mas o jogo de tênis também é uma bola de cada vez. Eu sei, mas no jogo de frescobol a gente quer matar o adversário, vencer o adversário. Aqui não. Aqui a gente quer ajudar o adversário. É uma frase de cada vez. Ei, o que você está fazendo aqui? Ora, ele não falou com o esclarecedor. Apareceu alguém.
E do jeito que a frase tá, ele conhece, ué. O que você está fazendo aqui? Será que é o amigo? Não sei, não dá para dizer. Pode ser algum parente dele? Pode. É alguém que ele conhece, mas quem é? A mãe, o pai, o irmão, a esposa, a namorada? Ele não sabe. Ele viu alguém. A única certeza do esclarecedor é que ele viu alguém. Nossa, cara, eles disseram que você estava longe. É o amigo. É o amigo. Os espíritos estavam preparados, se fosse o caso, para mostrar esse espírito para ele. Vamos ver. Agora ele vai conversar com o espírito. O esclarecedor fica quieto, não fala nada. Ele está conversando com outra pessoa. Ele precisa dessa conversa. Então o chefe estava mentindo. Ele está conversando com o amigo. A gente não está ouvindo o amigo falar, porque só tem um médium nessa história, né? Mas ele já está dizendo que o chefe está mentindo aqui. Quem falou para ele foi o amigo. Ou seja, ele saiu, ele sumiu do grupo, porque deixou de fazer o trabalho sujo. Enquanto eles conversam, a gente não mete o bico na conversa. Até que ele fala assim: Ei, você aí. Estava se referindo ao esclarecedor. Sim, ou seja, diga o que você quer. A prioridade é dele. Ele é que tem que falar o quê? Não eu que vou dizer o que ele tem que fazer. O que eu faço agora? Agora ele perguntou, agora é diferente. Ele perguntou o que ele faz. Que tal você sair dessa? Como? Vocês sabem como sair dessa? Acredito que não, como eu também não sabia. O que a gente disse a ele? O seu amigo sabe como fazer isso. Vai com ele. Se o amigo saiu, ele sabe como é que faz para sair. Fim da história. Seu Américo, o senhor não esclareceu o espírito coisíssima nenhuma. Precisa? Agora é trabalho do amigo e da mentoria. A gente tirou o sujeito da raiva absurda, ele aceita a argumentação do esclarecedor e, na certeza de que o amigo saiu e não sofreu represália, ele pode sair também. Américo, Diga, agora vou ser capcioso, tá? diga, diga. Vamos Fica à aproveitar vontade. da sua Claro, experiência. claro. Eu não sei se você já teve casos assim, eu já tive na reunião mediúnica e acho que é interessante passar essa experiência para os Sim, outros. sim. É, e quando o espírito chega muito bravo e começa a discutir com o mentor, como se não houvesse mais ninguém na sala. Com Ele o só está mentor ou com o batendo esclarecedor? boca com um espírito superior que está presente na sala. Por que ele entrou em transe, então? Então, ele entra em transe e começa a debater com alguém que está na sala. Tá. E Quantas vezes isso aconteceu? umas 2 ou 3 vezes Em já, quantos anos? em 3 anos. 3 anos? É. É, nós nunca tivemos esse problema. Nunca passou por isso? Não, mas se tiver um mentor, o mentor sabe o que falar para ele. Exatamente. O dialogador ou esclarecedor fica quieto. Isso. É. Era isso que eu queria exemplificar para os outros. Agora, É, mentor que é mentor, se ele tem que deixar a gente aprender a fazer isso, ele teria deixado. Porque se a sim, gente não der conta, aí ele entra em ação. Eu, se fosse mentor, eu deixaria o esclarecedor aprender com os erros. Eu aprendi errando para Chuchu, errei à vontade. Eu errei à vontade. Eu perdi um monte de espírito agressivo que eu não consegui esclarecer, né? Hoje eu perco menos. Então, qual é o propósito do mentor atender o espírito? Não sei. não.
a discussão é exatamente essa. As 3 vezes, eu acho, que a gente pegou isso, ele estava bravo porque o mentor não respondia. Ele ficava Ah, provocando o mentor e discutindo com o agora você deixou mais mentor, claro, né? e o mentor não respondia. E você não vai falar nada, e você vai ficar aí quieto no seu canto e não sei o quê. E a gente É, vai deixando, até a hora é, que vira para a gente, que nem foi o caso essa é uma dele. alternativa, mas se eu fosse o mentor, eu não apareceria a ele, Sim, para não ter esse problema. Se eu fosse o mentor, treinando um grupo, tá? Treinando um grupo de esclarecedores, eu não apareceria a ele, porque automaticamente ele vai querer falar com a mentoria. sim. Já aconteceu do sujeito querer perguntar quem é que é o chefe aqui. Eu falei, o chefe do lado de cá sou eu, que sou o dirigente da reunião. Mas tem um chefe aí que você pode não estar vendo. Acho que a Carmen quer falar alguma coisa. Quer falar alguma coisa, Carmen? Carmen, Carmen, fala mais alto sem a mão na boca. Então, quando esse espírito, lembra, falou, se reportou, estava vendo esse espírito, ele estava bravo, ele estava falando assim no espírito, sacado distante, se olhar assim, bem, mas bravo, com essa luz aqui perto de mim, sai de perto de mim, ele estava enfurecido. Então, eu deduzo que ele conhecia esse espírito. Quando aconteceu isso, 3 vezes. Conseguiram ouvir? Eu não consegui ouvir, não. O Walter, eu acho interessante levar o microfone até ela lá. É que o nosso microfone acabou a bateria. Espera aí que a Carmen está vindo aqui mais Ah, tá próximo. bom. Para repetir a pergunta. Aqui. Pode vir perto, Carmen. Isso, vamos parar. Tá. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo bem? Agora Sim, estou. Tá. Então, Américo, essa situação que aconteceu, quando o espírito bravo, enfurecido, se referiu a esse outro espírito, que a gente entendia que é um espírito que tinha muita luz, porque ele falava da luz do espírito, falava do olhar compassivo do espírito, mas com raiva. Agora você tenta me enganar com esse olhar, mas eu sei quem você era. Eu pelo menos entendi que ele conhecia esse espírito que não falava nada para ele, porque ele Certo. falava, agora não vai me falar nada, agora vai ficar aí quietinho. Ele falou várias vezes isso, lembra, Jean? isso, exatamente. É, volto a repetir, né? Se um mentor entra nessa história e atrapalha o esclarecedor, de duas uma, ou o esclarecedor não tinha condição nenhuma de entender, e mesmo que não tivesse, vai aprendendo. É exatamente deixando atender a espíritos que não aceitam a argumentação que a gente aprende. Eu cansei de perder espírito agressivo. Cansei, cansei. A Mas gente está agora eu aqui perco para aprender, menos. né? Tem que aprender. Eu não sei porque o mentor tomou essa decisão. Gostaria de saber, né? Nós Mas também. não, nós não sabemos. Nem Então, vocês não é uma ciência sabem. exata, né? Não é ciência exata. Já nos disse o Walter na semana retrasada, para a semana passada. Bem, o que se quis mostrar aqui é possível, quando o espírito não quer falar, é diferente quando ele não pode falar. A gente vai ver casos de espíritos que não podem falar. Esse aqui fala. E quando ele diz que não pode falar, uma das técnicas, ele não quer falar, aliás, uma das técnicas é espelhamento. E essas técnicas vão estar escritas, eu não mando esses procedimentos agora, porque tira a surpresa, tira a expectativa de vocês com relação a esse aspecto do seminário. Os outros procedimentos eu já mandei do primeiro dia de reunião e já mandei para o Giancarlo. Eu vou mandar até a reunião anterior os procedimentos elencados, um por um, tá? Tá bom? Muito bem, vamos ver um outro procedimento
que é típico, que a gente pode usar bastante. Muito bem, nós vimos espelhamento, e agora vamos ver o uso de padrinho ou madrinha. Normalmente, padrinho ou madrinha, eles podem entrar logo no início da comunicação. Eu não gosto de usar isso no início. Eu gosto de tentar, por meus recursos, e recomendo aos esclarecedores que façam tentativas para aprender a descobrir portas psicológicas, né? Todo mundo tem porta para entrar na intimidade do espírito e resolver o problema, porque eles são espíritos perturbados, além de perturbadores, são espíritos perturbados. E eu posso, de início, já chamar alguém, olha, fala lá com alguém que vai conversar com você, e despacho o sujeito na hora. Eu chamo isso de terceirização. Eu não gosto de terceirizar, mas vejam o que vai acontecer nesse caso aqui, tá? E quando a gente chama padrinho ou madrinha, a gente não fala quem é, mesmo que a gente saiba. Mesmo que a gente tenha intuição, a gente não fala, porque tira a surpresa, tá? No livro Libertação, tem a seguinte recomendação: há criaturas que não se regeneram à força de palavras. Não adianta falar. Então, como é que resolve? Precisam de quem lhes modifique o tom vibratório. E quem que vai modificar o tom vibratório? Para elevar-lhes um modo de pensar. É alguém que eles conhecem. Ministro Flacos, logo de cara, no capítulo 1 do livro Libertação. Vocês sabem, no Libertação, a busca por Gregório nas regiões inferiores da crosta aqui no Brasil, atuando sobre Margarida, e o nome dele era Gregório, uma referência ao Gregório XIII, o Papa que deu início à Inquisição na Espanha do século XV para XVI. Então vamos lá. No espelhamento, ou no caso de padrinho ou madrinha, o objetivo precisa ser atingir o sentimento e não o cérebro, tá? Vamos ver como é que isso aconteceu nessa história aqui. O território. O território é o nome da história. Então o espírito chega e diz o seguinte: bravo, né? Eu não vou fazer bravo ainda. Vocês estão invadindo o nosso território. Do que ele está falando? Não sei. Uma das técnicas, quando a gente não sabe como começa, e a gente pode se dar mal, porque a gente não sabe de que território ele está falando, é usar a técnica da espera. Vamos ver se ele fala mais. E ele continua. Se vocês continuarem, vai ter guerra. Guerra por quê? Do quê? Para quê? Não dá para saber. Continua usando a técnica da espera, ver se vem alguma informação melhor. Se vocês me prenderam contra a vontade. De fato, os espíritos, eles podem fazer isso temporariamente. É como se fosse uma prisão preventiva. Mas tem que soltar em seguida, não pode ficar muito tempo. Tá? A menos que o espírito aceite a argumentação. E agora eu quero saber o que vocês querem. Bem, já tem uma ideia aqui de que ele está querendo saber o que a gente quer. Só que a gente não sabe exatamente por que ele está ali. A gente quer com que ele mude de comportamento e não sabemos inicialmente o que fazer, tá? Continue esperando um pouco mais. Até que ele diz assim: se é guerra, vocês vão ter guerra. Nós estamos avisando. Bem, agora, como não tinha nenhum assunto adequado e a gente não sabe exatamente o que quer e não pode falar para ele que a gente quer que ele se modifique, não dá para falar isso. Vão perguntar de que território ele está falando. De que território você está falando? É um bom começo, né?
Não é o melhor, mas por falta de alternativa, foi o que deu na ideia aqui de perguntar para ele. Você é mesmo muito engraçadinho, né? Engraçado? Vai me dizer que não sabe? É que se você está falando do seu território, aqui a gente vai chamar o padrinho, tá? Eu tenho notícia de que foi outra pessoa que entrou lá. Porque eu não fui eu que entrei. Alguém entrou no território dele, né? É como se a gente tivesse entrado no território do PCC, né? Ele quer saber quem que entrou lá, né? Então diga logo quem é, porque senão é você que vai sofrer as consequências. Isso é muito comum acontecer com esclarecedor, ser ameaçado pelos espíritos agressivos e perturbadores. Eles fazem isso mesmo. O objetivo é, pelo menos, desarmar aqueles que não têm experiência, estão no começo da função de esclarecedores ou de esclarecedoras. É por isso que a reunião mediúnica, o centro, a seriedade do trabalho, e eu conheci o trabalho de vocês quando estive em Jacareí há muitos anos, é sério e, portanto, nós temos proteção para fazer isso. Agora precisamos tomar cuidado, não denegrir o comunicante, não forçar a comunicação, não desafiá-lo, não obrigá-lo a deixar disso ou daquilo. Muito bem. Bem, a única coisa que eu sei é que essa pessoa já teve alguma ligação com você. Eu achei que eu não devia ter dito isso, mas como eu não disse qual era a ligação, vai essa mesmo. Já tinha errado, mas não totalmente. Aí ele diz assim: e onde é que ela está? Ele teve interesse. É a hora que vai aparecer o tal padrinho ou a tal madrinha, tá? Deve chegar entre aspas, porque o espírito já está lá. Porque se precisa atingir o coração, tem que ser alguém de ligação sentimental. Não pode ser o esclarecedor. Deve chegar a qualquer instante, pois foi a pedido dessa pessoa que você está aqui. Eu também achei que não devia ter falado isso. Eu devia ter ficado no deve chegar a qualquer instante. Mas não chegou a comprometer porque eu não disse quem é, até porque eu não sabia. Aí ele diz assim: era só que faltava eu ficar aqui esperando um certo não sei quem chegar. Está bravo ainda. Está muito bravo. Ele está mais bravo que o anterior. Até agora ele estava bravo. Se eu fosse você, esperava um pouco, pelo menos. Espera um pouco. Já está aqui mesmo, né? E quem me garante que isso não é uma enganação? Olha, a enganação não é. Eu já lhe disse que foi a pedido dessa pessoa que você está aqui. Eu fui obrigado a repetir isso. Eu não queria, mas eu já tinha falado. Então, a pessoa que vai entrar aí é que é a chave do processo, tá? E aí ele está esperando para saber quem que é essa pessoa. Enquanto ele está esperando, eu não falo mais nada, porque eu já disse que foi a pedido da pessoa que ele está ali. Eu fico quieto. Uma frase de cada vez. E quando não tem frase, eu já fiz a minha frase, ele não falou nada, que está esperando a vez de aparecer alguém, eu continuo esperando. Até que ele fala mais calmo, tem alguém vindo nessa direção. Estava bem mais calmo. Aí, a pergunta clássica, né? Pode ver quem é? Ainda não. Falando calmamente, porque a gente não foi agressivo, a gente disse que vai mostrar para ele quem entrou no território, que ele quis saber quem é, então ele está calmo, para ver quem é. Ah, vamos lá. Vamos esperar um pouco mais. Aí ele diz o seguinte: ei, que negócio é esse? A pergunta do esclarecedor precisa saber o que, que é que aconteceu, por que, que ele disse que negócio é esse? Do que você está falando? Ele está encapuzado.
se é um padrinho e entra encapuzado, deve ter uma razão para isso. Eu não sei qual é, mas vamos continuar essa história, porque quem está no comando da entrada do padrinho é a mentoria. É a mentoria. Porque desde o começo, o Espírito falou de alguém que entrou no território. Isso dá ao esclarecedor a certeza de que a gente pode colocar alguém nessa história que seja padrinho ou madrinha. Vamos lá. Ah, ele deve tirar o capuz, observe. Não tem sentido alguém que vai lá para ajudar ficar encapuzado. Por que entrou encapuzado? Eu não sei, eu não tenho ideia. E é uma coisa que eu quero saber. O dia que eu chegar à vida espiritual, eu vou perguntar. Aliás, eu preciso agradecer tanto o espírito anterior quanto esse pelas lições que eles me deram. Eu aprendo muito com eles, sobretudo com aqueles que eu não consigo resolver o problema. Porque fico pensando como é que eu vou resolver na próxima. Ah, você está brincando comigo? Por que ele falou isso? Não sei, quando a gente não sabe, o que a gente faz? Pergunta. Por que eu faria? Aí ele diz assim: é uma mulher. Bem, se é uma mulher, pode ser madrinha. Então, qual é a próxima pergunta? Conhece? Pergunta curta. Conhece? Aí ele fala assim: nunca vi. Mas não é possível que ele nunca viu, porque se entrou um padrinho ou uma madrinha ali, ele precisa conhecer, uai. Então, o que a gente vai falar? Observe bem. Ele está observando, não falou nada, mas ele já está calmo, porque ele não viu nenhuma hostilidade nessa pessoa. Enquanto isso, espera. Aí ele fala assim: ela tem uns traços que me lembram alguém. Opa, mentoria sabe o que faz, precisa confiar. A gente só tem essa confiança depois de muitos anos. Confiança não dá para passar para ninguém, é uma conquista pessoal, tá? Quem seria? Olha o que ele vai dizer. Não pode ser. Ele repete: não pode ser. E por que não? Isso faz muito tempo. E ele repete: isso faz muito tempo. Você está querendo me dizer que não vê essa pessoa há muito tempo? Não pode ser ela. Eu vou lhe fazer uma pergunta. E se você souber a resposta, não me fale, certo? Certo? Você se lembra do nome dela? Não fale. Está gravado no meu coração para sempre. Então ela vai dizer o nome para ver se confere. Espera. E aí ele entra em choro convulso. Espera, deixa fazer a catarse. Minha filha, há quanto tempo não te vejo? Deixa ele falar com ela. Ele não fala nada. E aí a gente pergunta: o que ela lhe diz? Que tem muito a conversar comigo. Então vá com ela. A gente não terceirizou de imediato e curtiu esse encontro de pai e filha.
todo mundo chorou na reunião, inclusive esse que vos fala, porque ninguém esperava esse desfecho, né? Ninguém esperava. Primeiro, ele disse que não conhecia, nunca a vi. Eu brinco no seminário que eu olho assim para cima. Como é que vocês mandam alguém que ele nunca viu na vida? Mas eu não posso fazer isso, porque eu tenho certeza que a mentoria não vai errar, uai. Então eu insisti, ó, presta atenção, vê se você lembra. E foi aí que ele falou: ela tem uns traços, parece alguém. Ah, não é possível. Ah, por que que não é possível? Faz muito tempo. Esse Baseado, caso, acho que. Diga, o oi, desculpa, que está Américo, falando? baseado nessa história que você contou e da que Sim, o Jean relatou, e sim, com a sim. observação que a Carmen fez, quando Sim, falou sim, assim, parecia, né, que era talvez uma pessoa conhecida, não foi isso, Carmen, que sim. você falou? Né? Essa frase, igual foi agora, não poderia ser uma frase inicial de diálogo? Porque, assim, eu penso que deve ter um propósito para Sim, o espírito estar vendo determinada sim. pessoa, né? É, A gente não sabe quem é. isso, mas ela falou Do que conhecia, né? esclarecedor perguntar: você a conhece? Para ver se consegue tirar mais informação, né? Ou a Mas, presença dessa pessoa te causa que sentimento, né? Para ver se consegue. Não sei, é uma pergunta. então, pelo que a história que foi relatada, o espírito diz que conhecia. Ele deu a entender que Ele conhecia deu a entender que e estava conhecia. incomodado pelo silêncio, É pela... diferente, é diferente. Não é alguém que ele amava. Não, Aqui é diferente. Aqui ele exato. amava a filha que ele não vê faz tempo. Por quê? Ele preferiu cuidar do território dele, sabe-se lá o que que ele faz, né? Aparentemente era alguém que ele repudiava, É. ou Então, a pergunta. repudiava a Isso, ação. isso, exatamente. Então, não sei se funcionaria. Agora, nada melhor do que errar para aprender a Exato. acertar. Não tem outro jeito, né? Não tem É. outro jeito. E eu não vou colocar aqui os espíritos que eu perdi, porque a conversa parou no meio. O espírito não quis saber mais de mim, foi embora. Não tem sentido eu mostrar uma coisa que não funcionou, né? Eu estou dizendo que quando eu atendia bravo, eu não conseguia resultado nenhum. Então eu aprendi com eles isso. Eu não posso ficar mais bravo do que eles. Eu tenho que ficar na light. Olha, eu demorei tempo para conseguir essa atitude light de eu não ficar bravo com o espírito, né? Porque por ter formação técnica, né, racional, eu achava que todo mundo tinha que aceitar a minha argumentação. Quem sou eu para exigir que os outros aceitem a minha argumentação? Mas na época eu pensava desse jeito. Mudei, né? Fazer o quê, né? Evoluiu. Eu não, melhorar eu melhorei, sem dúvida nenhuma, mas às vezes não é suficiente. Mas a espiritualidade usa esses trabalhos para nos melhorar. Isso. Aqui tem uma observação da irmã Zenóbia. A irmã Zenóbia, ela aparece no livro Obreiros da Vida Eterna e ele é responsável pela casa transitória de Fabiano. Não existe uma casa transitória só, existem várias. Por que que elas são transitórias? Porque elas trabalham muito próximo à crosta e próximas das regiões subcrostais, onde tem espíritos que não conseguem observar a luz solar. Lá também já não tem muita nesga de sol para ver, mas eles ficam em regiões subcrostais, né? Prendendo e se servindo de espíritos que se deram mal, sentem culpa e eles ficam lá. E a Zenóbia, ela conta bem nos primeiros capítulos do Obreiros, ela conta bem como é que o modus operandi, tanto dos trabalhadores da casa transitória, quanto daqueles que trabalham nas regiões inferiores, né?
E ela tem uma frase que eu vou compartilhar com vocês, muito interessante. Vou colocar aqui para vocês. Eu coloquei aí século XIX no calendário por conta própria. Alguns séculos de reencarnações terrestres constituem tempo escasso para reeducar inteligências pervertidas no crime. A gente não tem ideia. Esses espíritos que são levados em reuniões mediúnicas, que são agressivos, eles estão prontos para mudar. Se o esclarecedor souber fazer adequadamente o atendimento. Eles não levam aqueles que são os líderes, porque esses são empedernidos e vão continuar muitos séculos, às vezes milênios. Então, todos esses espíritos perturbadores que aparecem em reuniões, eles se apresentam bravos, porque o ambiente é hostil para eles. Eles não sabem o que vai acontecer. Então a gente não precisa ter medo, não precisamos ter medo. Exceto de falar isso, é muito fácil. Eu tive muito medo no começo também. Então, para esclarecedores e esclarecedoras novatas, isso é um problema, mas eles precisam ser avisados no treinamento que é natural a gente ter receio. Agora, depois dessa frase aqui, aqueles que não são capazes de se modificar não são nem levados à reunião. Alguém vai me dizer assim, Américo, lá no livro Missionários da Luz, uma mãe pede reiteradamente a ida de um espírito que foi filho dela para ser esclarecido numa reunião mediúnica. E o Alexandre fala para ela, minha filha, seu filho já veio várias vezes aqui, nós fizemos, ele não disse tudo isso, né, mas a gente infere que o mérito da mãe o obrigou a levar esse espírito lá na reunião. Mas não deu certo, porque estava empedernido demais. E aí a mãe que monitorava o filho percebeu mudanças nele. E aí ela cita para o Alexandre as mudanças que ele foi fazendo, porque ela lia o pensamento dele à distância. E aí o Alexandre, tá bom, se você já conseguiu perceber isso, nós vamos trazê-lo. Então, muitas vezes vem um espírito empedernido e a mentoria está careca de saber que não vai dar certo. Mas é a pedido de uma mãe que intercede por eles. Agora, leva uma vez, leva duas, não leva mais, até que ele apresente condições mínimas de ser atendido. Vocês conhecem a história do Robespierre? Contada pelo Chico? Isso está no Se livro. tiver conhecido, Vai conhecer? É, o Ranieri escreveu essa história num livro chamado Santo dos Nossos Dias. O Chico detestava esse título, né? Porque é um livro biográfico. O Ranieri foi aquele que escreveu, foi o primeiro biógrafo do Chico, escreveu lindos casos de Chico Xavier. Aqueles casos lá do começo, lá de Pedro Leopoldo, alguns casos de Uberaba também, que o Chico foi para Uberaba em 1959. Né? E um dia o Ranieri foi até o Chico, né? Provavelmente, não me lembro exatamente, mas acho que ele ainda foi a Pedro Leopoldo. E ele escutou um choro e o Chico falou: "Ah, deixa eu te apresentar para você o Emmanuel." Ele achou estranho como Emmanuel. Ele chamava a criança de Emmanuel. Quando o Ranieri viu, o sujeito estava todo deformado, todo torto. Era pequeno, já tinha uma certa idade, mas era muito pequeno, estava num berço. Ele só grunhia.
ele não entra em detalhes se ele só tomava leite, se ele comia alguma coisa, não entra em detalhe. Mas é um espírito todo torto. E aí o Ranieri quis saber, né, afinal de contas, quem que é o gajo? Ele disse, esse é o Robespierre, um dos líderes da Revolução Francesa, que era muito severo. Ele era muito correto, mas ele resolveu matar os opositores. E passou a guilhotina em muita gente. Ele não poderia nunca encarnar num corpo que não fosse esse, porque ele não conseguiria ter uma vida normal. A quantidade de obsessor que veio para cima e o descobriram num corpo todo torto. Ele tem perturbações, grita, dorme mal, sente ser perseguido o tempo todo. E quando ele acalma, porque os obsessores também têm que descansar, mesmo que eles se revezem, tem horas que eles tiram o fim de semana para fazer outras coisas. E diz que quando ele fica bem, aí ele sai fora do corpo e vai atormentar a mãe. Também não fala por que ele atormenta a mãe, mas ele atormentava a mãe. E a mãe ficava louca, enlouquecia. Aí era internada. Como ela ficava internada um tempo, voltava, ficava internada um tempo, o Chico resolveu ajudar e levou o Emanuel para casa e deixou ele lá. E aí o Ranieri que sabe, afinal de contas, vai ficar aí até quando? O Chico disse a ele, olha, o Emmanuel e outros espíritos amigos têm trabalhado no esclarecimento diretamente dos obsessores do Robespierre, líder da Revolução Francesa, um dos líderes da Revolução Francesa. E quando eles conseguirem eliminar ou esclarecer o último obsessor, aí ele desencarna e aí ele vai conseguir encarnar, né? Para reparar o que ele fez, vai cuidar de muita gente. Então a gente vê aí que os espíritos sempre atenderam os espíritos com muito mais facilidade do que nós esclarecedores. E eu logo no início do seminário disse que eles nos deixam interferir, fazer alguma coisa, para a gente aprender. Aprender. Se a gente se der bem aqui, quem quiser na vida espiritual pode se especializar no atendimento a espíritos encarnados, com a diferença. Lá não tem o corpo do médium de barreira entre o obsessor e o esclarecedor. Lá é olho no olho. Foi o que aconteceu com o Jacó do Voltaire, né? O Jacó era esclarecedor lá na FEB. O Jacó foi um dos diretores da FEB. O nome dele era Frederico Figner. Vocês devem conhecer um pouco da história dele. E ele usou Jacó como pseudônimo por causa daquela encrenca com a família do Humberto de Campos, que processou o Chico e a FEB, por usar o nome do Humberto de Campos já morto. E aí ele resolveu usar um nome fictício, Jacó, irmão Jacó. Ele era esclarecedor na FEB e ele saiu muito bem na reencarnação. Ele foi muito pródigo, ajudou muita gente. Ele só tinha um problema, ele era muito agressivo com os padres católicos, que malhavam o espiritismo na época dele. Final do século XIX, começo do século XX. E aí ele se recupera, se adapta, faz um treinamento na vida espiritual e quer continuar trabalhando como esclarecedor. E ele disse que queria conhecer um espírito que ele falou várias vezes com ele lá na FEB e nunca conseguiu demovê-lo. Era um espírito que alimentava os obsidiados que gostavam de beber, porque ele gostava também de sorver os vapores alcoólicos, né? E aí ele foi falar com ele. Eu tenho até essa cena, o Voltaire foi um livro que a gente fez no Projeto Imagem, e a gente mostra lá a carinha do Frederico Figner falando com aquele espírito. O espírito olha para ele, eu te conheço.
Cadê a tua luz? E em dedo em riste, fala um monte de palavrão para ele. Aí ele percebeu como era importante a gente ter um médium de muro entre o que o espírito quer mesmo falar e aquilo que o médium deixa ele falar. É a proteção, né? É a contenção. Me desculpem, mas a gripe está feroz. Tá todo mundo ficando ruim. O clima tá difícil. O clima está difícil. Américo, Diga. deixa eu te pedir uma gentileza. Você consegue colocar o slide onde tem aí as dicas, as sugestões, todas as sugestões que foram comentadas hoje? Consigo aqui. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Isso, essa mesmo. Isso. Pode dar um print aí. Assim, ó, fazendo um link, fazendo um link do que você comentou sobre a possibilidade de a gente aprender algo nessa vida para que depois possamos encarar frente a frente, né, num outro plano. Lendo todos esses temas aí, eu cheguei à conclusão aqui de mim comigo mesmo, que isso aí não é uma coisa para eu tratar com espírito desencarnado, isso aí é para eu tratar com o dia a dia com as pessoas do meu lado. Uma Também. vez, não impor, não forçar, não julgar, não desafiar, palavras iniciais, né? Quer dizer, já chega no cara falando, ei! Né? Já vai com os dois pés no peito do cara e quer que o Isso. cara seja simpático com você. Quer dizer, tudo isso aí É. e vai de encontro com o que o Jesus comentou, né? Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Porque herdarão a terra. Exatamente, exatamente. Então eu É, vejo só não dá para espelhar, chamar o padrinho ou madrinha. Isso que eu pensei também, ia comentar isso, até chamar o dá, padrinho e viu? madrinha. Depende. Depende da A- situação. Até dá. Eu não sei se ele vai falar de forma que eu ouça, mas dá para chamar, sim. Usar espelhamento com encarnado é complicado. A ideia é que a gente vem a lógica que, assim como é lidar com os espíritos, é lidar com os encarnados. É, claro. A Exatamente. diferença é que os espíritos sabem o que a gente está pensando. Isso. E aí é um pouco mais difícil. E às vezes eles vêm, principalmente em reuniões de desobsessão, tentar mostrar para a gente, de alguma forma, as nossas falhas, os nossos erros, os nossos tropeços, os nossos vícios. E quando a gente está conversando com um encarnado, a gente consegue vestir uma máscara. É isso mesmo. Mas eu acho que é isso daí. Já estouramos o seu tempo. Agradecemos de novo a sua presença, Américo. Lembrando que semana que vem nós não temos, porque é a última sexta-feira do mês. Isso. Então nós retornamos na outra semana. Isso. Então Vamos continuar com os espíritos agressivos ainda. é isso aí. Muito obrigado a todo mundo. Eu vou encerrar aqui agradecendo mais uma vez o Américo. Peço em nome de todos, que continue fazendo esse trabalho, porque é muito bom, ajuda bastante. Eu tenho certeza que os nossos amigos aí, esclarecedores de início de carreira, estão aproveitando bastante. Dá para ver o sorrisinho aí na cara da Luciana, né, Luciana? Oh, muito, muito. Eu fico, e aí isso fica em mente o tempo todo, e eu ainda fico numa ansiedade de chegar a próxima quarta-feira e aplicar. Muito bom esse trabalho, excelente. É muito bom mesmo.
Então, eu Então, mando Obrigada. hoje para. Esse é o nosso trabalho. Eu mando para você, Giancarlo, os procedimentos até a aula passada, tá? perfeito. E aí eu vou passando para eles. Você A vai gente passando tem no grupo de WhatsApp para eles, ou no e-mail, né? Tá bom. isso. A gente tem passado, sim.